Bom dia a todos. Eu sei que o pastor prometeu a semana passada que hoje, por ser Dia da Mulher, iria vir uma pregadora especial, mas olha, afinal sou só eu. Ah, não sou pregadora, mas pelo menos acho que sou especial. Pronto, já cumpri um dos requisitos, já não está mal, né? Então, e de facto, deixa-me só beber água porque eu sou muito entusiasmada no louvor, está bem? E de facto a mim também me pediram para falar sobre uma mulher, por hoje ser o Dia Internacional da Mulher. Mas eu também não vou fazer isso, então vou falar sobre duas mulheres, está bem? É o que nós temos para hoje. E durante esta semana, quando eu estava... Podes pôr o tempo, por favor, para eu me organizar. Quando eu estava a pensar sobre aquilo que queria partilhar convosco, Deus confirmou várias vezes que era sobre esta passagem que eu tinha que falar, porque várias vezes ela tocou na minha vida durante esta semana, em vários momentos, e por isso eu tenho a certeza que esta palavra hoje é para todos nós aqui, mas primeiro ela foi para mim. E ela já começou a ser para mim há algumas semanas. Eu já falei sobre esta passagem há algumas semanas na escola dominical. E foi muito engraçado, descobri dotes que eu desconhecia que tinha, não é? Porque o que eu fiz foi, deixei a Daniel com os meninos na sala, saí pela porta, fui à casa de banho, mudei de roupa, imaginem, pus um vestido por cima da minha roupa, tirei os óculos e pus uma coisa na cabeça e por qualquer coisa eles acharam que eu de facto era outra pessoa. Então eu encarnei esta personagem, uma destas duas personagens, contei a história. E no final ainda havia muitos deles que estavam a duvidar. Será que eras tu? Eras tu? Pronto, tentei disfarçar um bocadinho, mas nunca me ocorreu que eles de facto pudessem ficar com essa dúvida. Então vamos ler aqui a nossa passagem em Lucas 10, dos versículos 38 ao 42. Nós vamos... vou ler aqui. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-os, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, nós vemos aqui duas irmãs, Marta e Maria, e a aldeia de que fala o texto é Betânia. Jesus visitou aquela cidade, ficou hospedado em casa de Marta. E nós vemos isso mais do que uma vez na Bíblia, não é? Então, esta passagem em si, ela é curta, não nos dá muitas informações, mas dá-nos muitos ensinamentos que nós podemos ir retirando. Então, nós sabemos que aquela casa em Betânia era um refúgio para Jesus. Ele encontrava ali um espaço seguro, de amizade, de acolhimento. E Maria e Marta eram amigas de Jesus. É isso que nos diz a Bíblia. Nós vemos, por exemplo, que elas o tratavam com muita familiaridade, quer aqui nesta passagem, pela forma como Marta se lhe dirige, não é? Quer pela passagem em João 11:5, que diz: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, Jesus amava Marta e amava Maria. Não é? Então, são duas pessoas importantes na vida de Jesus. Mas já nestas duas passagens nós vemos que elas de facto eram duas pessoas diferentes. Não é? Cada um tem a sua personalidade. Os meus filhos, eles são 3 e de facto eles são muito distintos uns dos outros, e o mesmo acontecia com Marta e com Maria. Então, nós vemos também, ainda voltando à passagem de João 11, 20 e 21, diz assim:
Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Então nós vemos aqui um padrão, não é? Nós vemos aqui que Marta, quer numa, quer noutra situação, é aquela que vai, é aquela que faz, é aquela que fala. E Maria não, Maria fica em silêncio, Maria fica à espera. E eu acho que o que nós costumamos ver em ambas as histórias, mas vamos focar-nos mais na primeira história que eu li, foi que Marta é mais a vilã, não é? Nós tendemos a ouvir que devemos olhar para Maria como um exemplo a seguir e para Marta como um exemplo a evitar. Mas eu sou solidária com Marta. Confesso, quando eu li a história, contei a história na escola dominical, eu encarnei a personalidade de Marta, que é muito mais fácil para mim. Tenho muito de Marta em mim, sou uma doer, como dizem os ingleses, uma pessoa que faz, uma fazedora, se quiserem pôr assim. E tal como Marta aconteceu naquele dia, eu também costumo receber pessoas, algumas na minha casa, muitas vezes em número indefinido, em situações indefinidas, não é? Acho que muitos de vocês já estiveram lá sentados à nossa mesa em dias mais íntimos, em dias de maior confusão, mas uma anfitriã nem é sempre uma tarefa fácil, não é? Eu tenho trabalho de preparar, tenho trabalho de planear, eu sou uma pessoa que precisa ter as coisas todas organizadas, então às vezes tira-me noites de sono. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas isso não invalida que me dê trabalho, não é? Que eu me sinta agitada ou às vezes até ansiosa com esse planeamento e depois cansada no fim de todo esse trabalho. Então eu ponho-me no lugar de Marta, imaginando que era o dono daquela casa, porque diz assim, vou voltar a Lucas 10, 38, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Então a casa era de Marta, e Jesus, nós sabemos que ele não estava sozinho. A passagem não nos diz quantas pessoas é que Marta ia receber em sua casa. Mas Jesus ia a caminho de Jerusalém com todas aquelas pessoas e Marta sentiu o peso dessa responsabilidade. Ela queria receber Jesus da melhor forma. A hospitalidade naquela altura também era um valor quase sagrado. Ela queria oferecer o melhor banquete na casa mais imaculada possível e com tudo perfeito. E nós? Pensem, nós somos tão disponíveis como Marta para receber pessoas assim em nossa casa? Recebemos pessoas que aparecem de improviso ou que não conhecemos muito bem ou só aqueles amigos nossos que são íntimos? Ou acham que temos tendência para evitar uma família com muitas crianças ou com crianças muito barulhentas? Ou uma família com 5 pessoas, 3 dos quais adolescentes, que comem muito, né? Ou pessoas que são muito barulhentos, ou um irmão que nós achamos que é muito chato e vai-me dar uma seca. Se calhar nós às vezes abrimos só a nossa porta mediante as circunstâncias que nos são ideais. Mas receber pessoas na nossa casa é uma forma de acolher, de abraçar, de ajudar quem precisa de ser acolhido, quem precisa de ser abraçado, quem precisa de falar, quem precisa de ouvir. Às vezes só uma pessoa que precisa de uma pausa, de um descanso, não é? Então, mais do que pensarmos em nós, naquilo que fazemos, nas desculpas que podemos encontrar, pensar em quem vai receber essa bênção. Vamos deixar de pensar que a nossa casa é pequena, ou que está desarrumada, ou que não sabemos cozinhar, ou que estamos cansados. E este é um exemplo de Marta que nós temos para seguir. Abrir a porta da nossa casa mais vezes. Em defesa de Marta, ela não deve ter tido muito tempo para planear e para preparar tudo antecipadamente, como eu às vezes tenho, não é? Já sei que no dia X vai haver aquela festa, já me avisaram, não sei o quê, eu faço a encomenda, tenho tudo já preparado para
ir preparando as coisas durante a semana. Mas ela não teve Jesus não deve ter mandado uma carta, um mail, uma mensagem do WhatsApp a avisar, olha, eu vou passar aí no a estas horas e levo estas pessoas. Não foi assim, não é? E essa necessidade de improvisar, provavelmente foi o que a deixou mais ansiosa. Ela estava a servir Jesus, mas o problema não era o trabalho que ela estava a ter, era a ansiedade com que ela lidou com esse trabalho. Nós às vezes estamos tão ocupados a fazer coisas para Deus e esquecemos de estar com Deus. E Marta está a andar pela cozinha, vai para um lado e para o outro, vai por toda a casa, tem tudo revirado, não é? Porque ela está a ver se a comida está boa, se a casa está arrumada, se ainda tem tempo de fazer uma sobremesa, se ligou o forno, não é, Carla? Que às vezes fica esquecido lá e a pessoa não liga o forno. Enfim, Marta queria que estivesse tudo perfeito. E às vezes, quer na igreja, quer na nossa família, quer no nosso trabalho, nós sobrecarregamos-nos com tudo. Queremos controlar todos os detalhes. Isso rouba-nos a paz, traz-nos ansiedade. Marta tinha Jesus na sua sala, mas a cabeça dela não estava na sala, estava na cozinha. E aqui mesmo, onde nós estamos agora, muitos de nós também estamos aqui, temos Jesus aqui na sala e a nossa cabeça está na cozinha. Não na cozinha literalmente, porque não está nada a acontecer ali, não é? Mas estamos distraídos com um bebê que está a chorar, com o penteado da pessoa que está, ou com a careca da pessoa que está à nossa frente, consoante os casos, não é? A roupa, todas essas coisas que nos distraem, o almoço que temos pela frente, organizar a nossa semana na nossa cabeça, e isso faz-nos perder o que Jesus tem para dizer. Então, Jesus está aqui nesta sala, vamos manter a nossa mente aqui na sala, em vez de deixá-la vaguear pela cozinha. Marta ainda teve outra dificuldade, porque o que é que aconteceu quando ela andava ali para trás e para a frente, para trás e para a frente? Ela passou e o que é que ela viu? Na sala, ela viu Maria ali parada sem fazer nada. Né? Deve ser o que a Tina sente quando anda lá na minha casa a fazer coisas e ninguém mais ajuda, né? Ela viu Maria ali parada sem fazer nada. E aquilo para ela foi a gota de água. Até consigo pensar no que é que Marta pensou. Como é que ela se atreve a fazer isto comigo? A minha própria irmã, ela não vê que eu estou a fazer aqui tudo sozinha? E é nesse momento em que começa a sentir-se descontente. Ela até podia estar só cansada, mas quando ela se compara com Maria, ela muda a situação dela, muda alguma coisa dentro do seu coração. Ela começa a perder a paciência e começa a ficar ansiosa. Nós, por vezes, também estamos só a fazer as nossas coisas. É só o dia a dia, só a vida a acontecer, como o pastor costuma dizer, não é? Mas se olharmos para o lado e vermos o que os outros estão a fazer, às vezes o que não estão a fazer, isso faz-nos pior, faz-nos mal. Para além da sobrecarga que nós já pomos em nós próprios, pomos também a responsabilidade no outro, de perceber porque é que aquela pessoa não está a fazer como eu. Isso é um sentimento que nos vai corroendo e que até nos deixa de fazer olhar para os outros da mesma forma. Nós possamos a olhar de uma forma distorcida. As redes sociais, por exemplo, são uma forma muito fácil de tentarmos fazer este tipo de comparações, não é? Nós vemos aquele fragmento, aquela foto, aquele vídeo de 30 segundos, o que for, e comparamos a nossa vida com aquela. Mas essa comparação não muda a história da outra pessoa, nem a nossa, mas pode mudar, pode roubar a nossa alegria, pode roubar o nosso foco. Nós temos que tirar o nosso foco dessa comparação. Nem todos somos como Marta, nem todos temos que agir, que fazer acontecer assim com tanta veemência, mas temos muita dificuldade em compreender quem não é como nós. E quando Marta compara a sua vida com a de Maria, ela começa a perder a paciência. E diz assim no versículo 40: Marta, porém,
estava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Vocês acham que Marta se ia queixar se ela achava que estava a fazer mal? Não, né? Marta achava que estava a fazer bem. Ela achava que a atitude dela era a correta. Ela achava que Maria estava a fazer mal. Nós hoje, quando olhamos, não é? Percebemos, ou generalizamos, não é? Que Maria estava a fazer bem e Marta estava a fazer mal, não é? Mas Maria, naquele momento, quando ela foi falar com Jesus, ela achava que a sua forma de amar, que era servi-lo, era superior à forma de Maria amar, que estava só a ouvi-lo. E ela não percebia que estava a fazer mal. E o que é que ela foi fazer? Queixinhas, não é? Só que foi-se queixar a quem? A Jesus. Ora pois. Enfim. Porque ela estava tão certa que a razão estava do lado dela, nem lhe ocorreu que estava a fazer alguma coisa errada. Nós, quando achamos que temos a razão do nosso lado, vamos denunciar o outro, apontar o dedo, não é? Nós vamos tentar passar o foco para o outro lado. Olha, Jesus, se eu estou a fazer a minha parte, ela também tem que fazer. Temos as duas que contribuir para isto estar a acontecer. E ela fica, sente-se injustiçada com aquela situação. E sabe quem é que pode ajudá-la? Imaginem a familiaridade que ela devia ter com Jesus para falar da forma que ela falou, não é? Porque ela não foi subtil, não foi meiga, não foi com paninhos quentes, não é? Ela chegou ao pé de Jesus e disse, direta, crua e dura. Mas numa coisa Marta tinha razão. Se havia alguém que a podia ajudar, era Jesus. E isso nós também podemos aprender com Marta. Quer seja nas situações mais corriqueiras da nossa vida, quer seja nas situações mais complexas, Jesus é a pessoa a quem nós temos que recorrer em primeiro lugar para termos ajuda nas nossas dificuldades. Não vamos pôr um pedido de ajuda no Instagram, não vamos contar a meio mundo, não vamos dramatizar para, sei lá, uma plateia grande. Nós temos pessoas também que Deus coloca na nossa vida, em quem nós sabemos que podemos confiar, mas acima de tudo temos que falar com Jesus, porque é Ele que pode ajudar-nos. E Marta, bem ou mal, ela sabia quem podia ajudá-la naquele momento era Jesus. E ela amava e confiava tanto nele que estava a usar a sua forma de servir, de receber bem, para demonstrar o seu amor. E Jesus não voltou isso contra ela quando lhe respondeu, não é? Jesus não lhe disse que ela estava a fazer as coisas de forma errada. Jesus não disse, estás a fazer tudo mal. Não foi isso que Jesus disse, não é? Jesus disse-lhe, no versículo 41, e respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Então, Jesus aceitou Marta tal como ela estava, tal como ela falou com ele, tal como ela chegou com as suas preocupações, com as suas ansiedades. Não ralhou com ela. Se fosse ele para ralhar, ela seria Marta Isabel, não é? É assim que se ralha. Como eu te regalho, não é? Ricardo Manuel, tem que ser assim sempre com dois nomes, não é? Não, Jesus não fez isso. Jesus chamou-lhe a atenção, porque chamou 2 vezes o nome dela, disse-lhe Marta, Marta, mas Jesus aponta para a ansiedade que ela transparecia, não por aquilo que ela é, não por aquilo que ela fez, mas pela forma como ela estava a reagir a toda aquela situação. E o que é interessante aqui, que nós também podemos aprender de Marta, aprender aqui com Jesus, é que Jesus também nos pode dar este tipo de atenção.
Jesus também pode chamar pelo nosso nome e nós também podemos falar com Ele. Jesus não fica ofendido por nos dirigirmos a Ele assim de uma forma mais impetuosa, mais intempestiva, quando estamos ansiosos, quando estamos transtornados, quando estamos injustiçados, quer tenhamos ou não razão. Ele apenas quer ouvir qualquer coisa que nós tenhamos para dizer, qualquer seja a situação que enfrentemos. E Ele está pronto para nos oferecer o caminho para a paz, tal como Ele fez com Marta. Calmamente, Jesus trouxe Marta de volta para tentar tranquilizá-la. Marta não pediu a Jesus que pedisse a Maria para ajudar. Ela disse-lhe diretamente: diz-lhe para ela me ajudar. Ela estava tão ansiosa que ela deu ordens a Jesus. Ela talvez depois tenha caído assim e pensado, talvez não tenha sido muito adequado. Mas quando nós estamos estressados, não também podemos cair no erro e neste erro, e às vezes as nossas orações, em vez de passarem de seja feita a tua vontade, Senhor, eu digo, Senhor, faz isto porque eu quero isto, não é? Então nós muitas vezes também caímos nos mesmos, vou dizer erros, nas mesmas situações em que Marta caiu, não é? Podemos rever-nos em muitas destas coisas e aquilo que na nossa oração devia ser submissão passa a ser uma exigência, e as exigências que nós fazemos a Deus soam-lhe assim, como nos soa a nós agora, como nos choca a nós a forma como Marta falou com Jesus, também choca ao Senhor quando nós chegamos lá com esta atitude de exigência em vez de submissão. Mas Jesus não é como nós, não é? Então, ele respondeu com firmeza, mas também com ternura. E Jesus não estava zangado. Explicou a Marta qual era o problema, que não era o que ela estava a fazer, que era mau, era a forma, a ansiedade com que ela estava a fazer, que deturpava o verdadeiro sentido da sua ação. Então, isso por oposição a Maria, que tinha escolhido a melhor parte. E aqui nós chegamos finalmente a Maria. E vou recuperar aqui o versículo 39, onde Maria é apresentada, e diz: E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, ao contrário de Marta, Maria sentou-se aos pés de Jesus, ouvir as suas palavras. Hoje, nós temos esta instituição do Dia Internacional da Mulher, porque muitas coisas as mulheres foram começando a fazer que não faziam aqui há muito tempo, não é? E naquela altura, igual. Sentar-se aos pés de um rabino para ouvir, para aprender, não era permitido às mulheres. Era uma coisa exclusiva dos homens. Mas Maria quebrou esse protocolo. Ela foi rebelde. Ela parecia assim, um low profile, não é? Parecia assim, mas afinal ela teve aquela atitude. E isso mostrou também a sua personalidade. Ela apenas escolheu sentar-se quieta no meio de todo aquele caos que estava à sua volta. Ela decidiu que não podia desperdiçar aquela oportunidade. Ela tinha Jesus ali, em casa, e isso é uma oportunidade que ela decidiu não deixar passar. Nada lhe pareceu inadequado, nada lhe pareceu proibido. E isto faz-me pensar nas oportunidades que nós temos deixado passar para ouvir Jesus. Pensem vocês também. Acham que estamos a aproveitar as oportunidades que nos são apresentadas da melhor forma? Ou quando elas surgem, nós optamos por dar atenção a outras coisas, a outras pessoas, ou acabamos até por ignorar? Nós ontem estivemos no retiro de casais e foi de facto uma oportunidade incrível, uma oportunidade de ouro
para ouvirmos Jesus, para falar com Ele, para falarmos com o nosso marido, a nossa mulher, fortalecermos os nossos casamentos, as nossas famílias. Nós tivemos lá 10 casais aqui de Almada que aproveitámos essa oportunidade e foi incrível. Deus falou muito conosco e nós falamos muito com Deus, e as duas coisas são importantes e válidas. Mas há muitos outros casais que deixaram esta oportunidade de passar. Então, vamos ficar atentos, porque as oportunidades surgem aqui na igreja, mas também surgem de outras formas. Maria aproveitou aquela oportunidade que se lhe apresentou, mesmo que não fosse habitual, mesmo que não seja habitual também nós pararmos a nossa sexta-feira de trabalho para irmos para o retiro. Eu, por exemplo, disse às minhas colegas que iria para um retiro de casais, e isso já levanta uma série de questões, mas é uma forma de testemunho também, e isso também é uma oportunidade. Mas Maria parou tudo o que era acessório para se dedicar a ouvir Jesus. E o próprio Jesus diz que essa é a melhor parte. E se Ele diz, é porque é. Por muito importantes e inadiáveis que sejam outras coisas, temos que aprender a dar prioridade ao que é essencial. Nós lá em casa temos muito este tema, como vocês devem imaginar. E eu digo muitas vezes ao Ricardo, porque ele diz, não, isto... E o que é que ele me diz? Desculpem, agora estou aqui nestas palavras. Pronto, mas ele diz-me que aquilo é uma coisa mesmo muito importante e que não pode fazer noutra altura. E eu digo-lhe, Ricardo, tu és cirurgião cardiotorácico, és neurologista, não és nenhuma dessas coisas, não é? Portanto, nada do teu trabalho vai matar ninguém. Portanto, se tu fosses médico nestas situações em que tivesses de salvar uma vida de uma pessoa, isso sim era inadiável. Agora, tudo o resto, às vezes é só acessório. E às vezes temos que parar, desligar e absorver aquilo que é mais importante, absorver os ensinamentos de Jesus. Nós vivemos num mundo de ruídos constantes, de notificações que estão a toda a hora a entrar no nosso telemóvel. Parar para ler a Bíblia, orar, é um ato de resistência espiritual. Se tu lês a tua Bíblia no telemóvel e és uma pessoa que tem tendência para se distrair, volta atrás. Volta a uma Bíblia física. Aí não há notificações a entrar, não há chamadas a incomodar, não há distrações. É a palavra pura que está ali. Isso é uma coisa muito simples que nós conseguimos mudar. É uma coisa simples, mas que pode fazer diferença. Nós habituamos a ter tudo no telemóvel e o telemóvel serve para tudo. Mas cuidado, porque ele pode estar a servir para coisas acessórias e queremos voltar para aquilo que é essencial. Por isso, se algum de vocês se revê nesta situação, pensem, é uma pequena mudança. Voltem para as vossas Bíblias que estão lá arrumadas na prateleira, pousem o telemóvel e aí já vai dar uma quietude no caos que é o nosso telemóvel, né? Porque é um caos. E às vezes quando vamos a pensar, os 20 minutos que tínhamos para estar a ler a Bíblia, afinal tivemos a responder a mensagens, tivemos a ver distraídos com outras coisas, né? Porque para ouvirmos Jesus, temos que fazer como Maria, reconhecer que Jesus é o centro e ouvi-lo com atenção e aprender dele. Temos que escolher esta quietude no meio do caos que é a nossa vida. Cada um de nós pode examinar as nossas vidas, identificar as distrações que nos impedem de desfrutar desta comunhão com Deus. E à medida que nos vamos livrando dessas barreiras e abrimos espaço para um relacionamento mais íntimo com o Senhor, vamos ficando mais apaziguados, não é? E
a quietude passa de um ato físico também para o nosso coração e para a nossa vida. O trabalho passa, os nossos cargos passam, as nossas famílias passam, mas a intimidade com Deus, essa é eterna. Esta semana nós também tivemos lá em casa o nosso encontro das mulheres que cuidam. Nós, no nosso Ministério de Mulheres, temos grupos mais pequenos. No nosso caso, éramos 7 mulheres que conseguimos, imaginem a loucura, tirar uma noite durante a semana para estarmos juntas. Apesar dos filhos que não dormem, apesar dos filhos que não param em casa porque andam em treinos, em outros tipos de atividades, apesar do trabalho que ocupa muitas horas, de nos levantarmos cedo e tudo mais, nós conseguimos tirar um tempo para estar juntas, para ler a palavra. Nessa noite nós também falamos das nossas falhas, daquilo que nos impede de termos esta quietude no meio do caos que é a nossa vida. Mas também falamos que todos os dias Deus nos dá uma oportunidade nova de ouvir e de falar com Ele. Nós acabamos por viver ali uma noite incrível, uma noite que pode transformar-nos e que pode ter efeitos práticos na nossa vida, e agora podemos ir acompanhando as nossas irmãs que estiveram connosco naquele dia, naquela noite, para confirmar que a pessoa de facto está a tentar mudar essas falhas. Mas esse dia só aconteceu porque nós nos permitimos parar, não desperdiçámos aquela oportunidade e porque nos dispusemos a ouvir e a falar. Então, hoje o meu desafio para nós não é escolhermos entre ser Marta ou Maria. É percebermos quais é que são as nossas dificuldades, as nossas barreiras e ordenarmos as nossas prioridades. Nós precisamos das mãos diligentes de Marta para que tudo aconteça, quer nas nossas casas, quer aqui na igreja. Mas essas mãos devem ser guiadas pelo coração adorador de Maria. Nós precisamos de falar com Jesus como Marta, com familiaridade, com intensidade, com intimidade, mas precisamos de ouvir Jesus como Maria, com intenção, com calma e com foco. Nós precisamos servir como Marta, e nós temos inúmeras formas de o fazer, quer na igreja, quer individualmente, mas também precisamos aproveitar as oportunidades para aprender como Maria. Então, nós precisamos das mãos de Marta e do coração de Maria. A cozinha pode esperar, mas o Mestre está a falar agora. Escolhe a boa parte, escolhe a presença e tudo o resto será acrescentado. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito prática, não é? Às vezes prática demais. E o que eu queria que nós pudéssemos fazer era pôr em prática. Eu não sei se o Alexandre, tens aí conseguiste pôr o quadro que eu mandei? Então, o que eu queria vos convidar a fazer, olharmos aqui para este quadro, está meio básico, ok? Foi assim à pressão. Mas acho que nos ajuda aqui a perceber, esquematizar aquilo que eu tive a partilhar convosco hoje, porque mais do que só ouvir, eu gostava que nós pudéssemos fazer. Eu dou-vos 1 minuto para vocês tomarem nota mentalmente ou por escrito, como quiserem, de uma coisa ou duas, na loucura, que vocês, em que vocês se revêem, e como é que podem concretizar isso, se é que conseguem fazê-lo já. Agora pus aqui uma coisa que não sei. Pronto, vou voltar para aqui. Então,
nós podemos escolher ser mais como Marta nas seguintes pontos. Receber mais pessoas em minha casa. Se calhar não vale a pena logo convidar, tipo, 5 pessoas, ok? Começa por uma, começa por duas. Assim, um casal, uma pessoa que esteja sozinha. Vou fazer um caminho, ok? Falar com Jesus. Se calhar também não começamos a falar logo com Jesus assim, tocar-te lá, e se calhar não conseguimos estar a ter uma conversa de namorados que namoram já há muito tempo ali, 3 horas no... Não? Vamos começar por uma coisa pequenina. Vamos focar-nos em coisas que sejam execuíveis, concretizáveis. Servir os outros ou a igreja. Ser excelente. Ou então podemos aproveitar ali os exemplos de Maria. Aproveitar as oportunidades. Ignorar as distrações para estar com Deus. Ouvir Jesus. Reformular as minhas prioridades. E eu não quero que vocês não quero que estejamos sozinhos nisto. E por isso eu queria pedir que ficássemos... Identifiquem na vossa cabeça primeiro o ponto que querem focar. E depois juntem-se 2 a 2 para orarmos, para termos alguém e partilha com esta pessoa. Quero que tu ores por mim, porque eu quero ser mais como Marta, fazer isto, ok? Só isto, não precisam de mais nada, e vamos orar pela outra pessoa especificamente por esse motivo. Pode ser? Então vá, tem 30 segundos para pensar, para se juntar em pares. Pode ser 2, Carla, pode ser 2. Execuíveis, mas 2.
Senhor, te agradecemos porque sabemos que tu estás disposto a ouvir-nos, Senhor, porque tu também queres falar connosco, Senhor. Te agradecemos, Deus, pela forma como a tua palavra toca os nossos corações, toca as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter ações concretas, Senhor, para podermos concretizar aquilo que esta manhã nos propusemos, Senhor. Obrigada também pelo exemplo de Marta, de Maria, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser mais como elas, Senhor, naquilo que cada uma tem de bom, Senhor. Ajuda-nos também a ser mais compreensivos, Senhor, não julgarmos como tantas vezes fazemos com Marta, Senhor, e que possamos, Senhor, cada dia, Senhor, aproveitar as oportunidades que tu nos dás, Senhor, aproveitar, Senhor, para estarmos contigo, Senhor, para nos servirmos uns aos outros também, Senhor, que nós possamos passar também da teoria à prática, Senhor, em cada dia, Senhor, e com gestos simples, mas eficazes, Senhor, ir aperfeiçoando as nossas falhas, Senhor, aquilo que ainda está por limar, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, cada um de nós, Senhor. Te agradecemos mesmo desde já por tudo aquilo que tu ainda vais fazer em nós e através de nós, Senhor. Obrigada por este tempo, Senhor, e pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.